Olá, boa noite para você. Posso entrar na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa? Se a resposta é sim, eu agradeço desde já. Está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou o Márcio Fontinelli, seja muito bem-vindo. Começa hoje o Nordeste On, inovação e tecnologia voltadas para as startups da região. Pix é a principal forma de pagamento no Brasil. As transações no ano passado somaram mais de 24 bilhões de reais. E na coluna Como Investir, o Thiago Godoy fala sobre a saúde financeira e a quantidade de cartões de crédito. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Começa hoje o Nordeste On, em São Luís, no Maranhão. O evento é voltado para a inovação e desenvolvimento das startups. E o repórter André Lage está lá no evento e conversa com o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick. Vamos conferir. Pois é, nós estamos aqui em São Luís, no Maranhão, onde acontece esse evento aí importante para a área de inovação, tecnologia e startups. A gente está aqui com o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick. Diretor, como é que está? Já superou a expectativa desse evento aqui? Sim, superou em muito. Para dar um exemplo, a gente tinha a previsão de alcançar 5 mil inscrições. Hoje, no primeiro dia, já ultrapassou de 8 mil o número de inscritos, né? Mas o mais importante é dizer, para além do número de participantes, que é importante, porque a gente dissemina essa cultura da inovação, a gente dá contato desse tema com empresas de base tradicional, não só as empresas inovadoras, mas as empresas clientes de inovação e muito jovem, né? O jovem hoje vê na inovação um motivo para se ligar na sua própria educação, isso é muito importante. Mas a gente está aqui hoje, por exemplo, com 40 investidores, né? Foi dita a questão de mais de 300 startups do Nordeste, né? E vale dizer também que esse não é uma ação isolada. Nós temos hoje um programa chamado Startup Nordeste, que começou numa chamada que tiveram 2 mil empreendedores de inovação, não é? Envolvidos em mais de 1.000 projetos de startup. E no processo seletivo, nós hoje temos mais de 500 empreendedores dedicados a 330 startups que estão desenvolvendo soluções voltadas a boa parte dos problemas que o Nordeste vive. Não só daqui, problemas que o Brasil vive. E esse é o grande objetivo. E deste programa e nesse evento, isso tudo ganha visibilidade e ganha uma conexão muito grande, porque todo mundo envolvido no processo está aqui. Como eu disse, 40 investidores, cerca de 30 grandes empresas que querem contratar inovação para melhorar o seu negócio, né? Nós temos aqui aceleradoras, várias aceleradoras que não estavam na região Nordeste, vieram para cá. Então, o que a gente está fazendo? Já está trazendo todos esses atores que precisam estar envolvidos no que a gente chama de ecossistema de inovação para estar aqui na região Nordeste. E o NEON, né, que é o Nordeste On, que acontece aqui hoje, ele na verdade cria essa grande conexão, desde jovens que veem um caminho na inovação, como as startups, mas também os atores institucionais, bancos de fomento, institutos de pesquisa, aceleradoras, não é? As empresas que fazem mentoria, para não falar os governos, muito importante, a questão de compra pública de inovação é um tema quente. Os governos compram 16% do PIB brasileiro em inovação, mais de R$1 trilhão em contratações. E hoje o governo precisa contratar inovação. Tudo está acontecendo aqui. Então quem vem aqui está imerso no mundo da inovação. Qualquer pessoa que tenha uma atividade econômica, esteja uma atividade na gestão pública, não é? Ou mesmo estudante que chegar aqui vai entender como que ele compõe esse grande movimento da inovação no Brasil. E o Sebrae é o grande conector dessas iniciativas e consegue contribuir junto com outros parceiros para estar todo mundo aqui. E isso, na verdade, está dando um impulso na inovação
no mundo das startups na região Nordeste. E fecho dizendo o seguinte, região Nordeste é uma região que você mais tem jovens, tem uma educação de bom nível, você tem criatividade como em nenhum outro lugar do Brasil, isso surge na economia criativa, mas está também no mundo da inovação, e você tem problemas. Jovem, criatividade, conhecimento e problema, isso é a base da criação da startup, que nasce para resolver uma dor da sociedade, da empresa, do meio ambiente. E é o que a gente está vendo acontecer aqui. Temos certeza que esse evento vai contribuir muito para mudar o patamar das startups na região Nordeste e para o desenvolvimento da região Nordeste. Tá certo, diretor. E a gente tem também aqui palestras, mentorias e roda de negócios que acontece. Esse evento que vai aí até amanhã, até as 20 horas da noite e que já superou as expectativas aí de inscritos, né? Voltamos no estúdio. O Pix se tornou a principal forma de pagamento do Brasil. De acordo com dados do Banco Central, as transações somaram 24,5 bilhões de reais em 2022. Do volume total de transferências bancárias, o Pix correspondeu a 12%. A pesquisa apontou também que os brasileiros usam cada vez menos dinheiro em espécie. De 2019 até o ano passado, os saques em caixas eletrônicos e agências caíram de 3 para 2,1 trilhões de reais. As novas tecnologias e a velocidade das informações mudaram os hábitos dos consumidores, né? Muita gente prefere ter acesso ao bem ao invés da posse, né? Percebendo essa tendência, foi criada a Lu, plataforma de assinatura de smartphones e acessórios só da marca Apple. E a expectativa é de fechar o ano com 39 mil assinantes. Para falar com a gente sobre esse assunto, na nossa tela vai entrar agora o autor da ideia, o Cadu Guerra. Cadu, boa noite para você. Como é que surgiu essa ideia, Cadu? Como é que você percebeu a necessidade das pessoas, a vontade delas de, ao invés de comprar um bem, simplesmente alugar? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite para esse papo, um prazer estar aqui. Cara, tudo começou quando a gente estava discutindo no nosso escritório sobre como que a gente poderia realmente dar acesso para as pessoas a coisas que elas queriam ter, mas talvez eram muito caras, não podiam, tinham que escolher. É muito ruim a gente pensar o tanto que tem coisas legais que várias empresas criaram, produtos legais que nem todo mundo pode consumir. A gente queria muito resolver esse problema, né? A Allo era uma empresa que na época trabalhava com aluguel, a gente sempre viu o aluguel como um mecanismo e a gente pensou na assinatura justamente como esse produto, né? A gente estava conversando, cara, e se a gente tivesse um produto que você paga uma vez por ano, você vai pagar muito menos do que o produto custa, a gente cuida de tudo que é ligado a esse produto, né? De, num celular, por exemplo, capinha em película, celular reserva, carregador, proteção contra furto e roubo, entre vários outros benefícios. A gente cuida de tudo, a pessoa gasta menos e a gente manda o produto para ela. Isso seria muito bom, né? E a partir daí que a gente começou a desenvolver. Cadu, e com relação à questão de ser da Apple, por que vocês decidiram fazer apenas com a marca da Apple e não em outros smartphones também? Perfeito. Cara, a Apple ela é talvez o maior exemplo de demanda reprimida que a gente tem, né? Disso que eu acabei de falar, de coisas que as pessoas gostariam de ter, mas não podem. Se você olhar a diferença entre qual que é o nível de fatia de mercado, né, de que a Apple tem no Brasil versus em outras economias que são mais fortes que a economia brasileira, países em que as pessoas têm uma renda mais alta, essa diferença fica clara. A Apple, via de regra, é a opção preferida do consumidor, mas nem todo mundo pode consumir Apple. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% dos celulares são Apple. No Japão, 70% dos celulares são Apple. Na Suécia, se eu não me engano, 56% ou 58%. Enquanto no Brasil, somente 13% dos celulares são Apple, e desses 13%, metade de iPhones antigos, é do iPhone 7 para trás.
Então, isso não é porque o brasileiro é diferente do mundo todo e ele não quer, né, ter o iPhone. Ele quer, só que é muito caro. Um iPhone, no Brasil, um iPhone que está em lançamento chega ali custando R$7.000, por exemplo, um iPhone 14 em lançamento ano passado, enquanto o salário médio do brasileiro é R$2.300. Então, o brasileiro não pode. Então, a gente sabia que tinha uma demanda reprimida muito grande, que se a gente criasse esse produto, a gente ia conseguir realizar os sonhos de muitas pessoas que sempre quiseram ter esse celular e, de quebra, entregar uma experiência de consumo melhor para essas pessoas. Então, foi por isso que a gente começou pelo iPhone. Cadu, agora com relação à questão da pessoa alugar um equipamento, alugar, então, nesse caso, um telefone. Muita gente se questiona, tá, eu posso pagar uma prestação, então por que eu vou alugar ao invés de pagar a prestação? Eu acho que não tem só a questão do aparelho em si, né? Tem outras vantagens também, né? Cara, uma série de vantagens. Primeiro que você vai, financeiramente falando, faz mais sentido. Você vai, não é à toa que, por exemplo, o pessoal do nosso time financeiro aqui, que entende muito de número, de finanças, todos eles têm celular para assinatura, nenhum deles compra celular. Então, todo mundo aqui na Alu não só vende, como compra também a assinatura. Mas eu acho que o ponto muito importante aqui, né, você pensar no primeiro. Financeiramente faz muito sentido você assinar, porque quando você compra, você vai acabar perdendo dinheiro. Primeiro porque eu falo muito que a compra ela é uma falsa sensação de segurança que a propriedade te traz, mas que essa sensação, na verdade, não existe. Porque quando você compra o celular, você está pensando, muita gente fala isso, né? Mas eu vou pagar uma prestação e depois ele vai ser meu, né? Tudo bem, vai ser seu, mas esse celular vai atualizar daqui 2, 3, 4 anos no máximo, você vai ter que trocar de celular de novo. Então já é um bem que você tem que trocar de tempos em tempos. Então essa coisa de vai ser meu, isso é uma falsa sensação de propriedade. Você pretende ter aquele celular para o resto da vida? Então não faz sentido nenhum ele ser seu, né? Sem falar que na assinatura, enquanto você está com o seu contrato ali, você pode renovar uma vez, 2, 3, e aquele bem é como se fosse seu. Assim, meu celular está aqui, ó, e, cara, ele é meu, né? Assim, a sensação que eu tenho, ele está aqui, ó, a foto da minha noiva aqui no fundo e tal, meus contatos, é meu celular, né? Então, não é o celular da rua, assim, eu uso ele como um celular meu. É a mesma experiência, né? E aí, além disso, a gente cuida de tudo que a pessoa precisa. Então, por exemplo, a gente já manda o celular com a capinha para proteger o celular, com a película protetora da tela, com proteção contra furto qualificado e contra roubo. Então, isso é um custo que você teria a mais também, que você deixa de correr esse risco. Proteção para assistência técnica e manutenção do celular. Então, o celular quebrou, por exemplo, a gente vai cuidar disso para você. Você vai gastar muito menos. Celular reserva. Então, se o celular precisou de uma manutenção, a gente vai te mandar o celular reserva e você não vai ficar sem celular. Isso é outra coisa que você passaria por esse desespero, né? O carregador, por exemplo, hoje em dia as fabricantes não te mandam mais o carregador, a gente vai mandar o celular com o carregador para você, entre várias outras coisas, sem falar que a facilidade de você poder chegar no final do ano, agora eu quero trocar de celular, não vou continuar com esse celular, você só renova seu contrato, você vai pagar menos, cara, super tranquilo, a gente cuida de tudo para você. Agora eu quero trocar de celular, você vai só devolver o celular para a gente e receber o novo na sua casa, a mesma experiência completa e é muito mais fácil. Por exemplo, muita gente fala, não, mas eu vou revender o celular lá na frente. Eu, particularmente, não conheço uma pessoa que já conseguiu revender um celular usado num preço bom. Para ser sincero, é uma coisa meio que conseguiu revender. A gente fala que vai revender, mas ele acaba ficando ali, ou a gente acaba dando para alguém, ou ele acaba ficando naquela gaveta ali que vira o cemitério de celular, né? Que várias pessoas têm essa gaveta aí em casa. Então é muito mais vantajoso para o consumidor. Mas sem falar que você desembolsa menos, faz um compromisso financeiro menor, né? E não perde dinheiro igual você perderia comprando, fazendo um compromisso financeiro grande numa coisa que você depois vai ter que trocar e você não vai conseguir revender, não vai conseguir revender bem. Então, acaba que você
tem um serviço que é mais vantajoso financeiramente e que você tem tudo o que você precisa, que se você for botar na ponta do lápis, você está ganhando muito mais do que você está desembolsando. Cadu, rapidinho, a gente já está terminando aqui a nossa entrevista. Eu queria que você falasse com relação à expectativa para o futuro. Afinal de contas, você acredita que 39 mil assinantes devam aderir a esse sistema até o final do ano. Então, nesse caso, você acredita que as pessoas estão comprando a ideia de alugar ao invés de comprar? Cara, sem sombra de dúvida, estão e numa velocidade assustadora. Assim, a gente, nas nossas primeiras semanas, a gente já começou a ter muitos cadastros, né, de pessoas que queriam assinar celular com a gente. Então, assim, nas primeiras semanas já tinha 5, 10, 15 mil pessoas. A gente já passou de 1 milhão de cadastros, então a gente tem muita demanda reprimida. A gente tem tanta demanda reprimida que nós criamos um produto de investimento, né, um produto financeiro, onde a gente dá para os investidores, pessoa física, né, como eu, você, qualquer pessoa hoje que investe aí pelo banco, pelo aplicativo, pela corretora, a possibilidade delas investirem em comprar um título que tem os celulares como garantia e que a gente divide a receita com essas pessoas, dando aí rentabilidade de 20%, 21% ao ano. Então, para a gente poder sustentar essa demanda, né? Porque a gente hoje tem muito mais gente querendo assinar celular do que o que a gente consegue comprar. Então, de lá para cá já foram mais de 2 mil investidores, mais de 140 milhões de reais captados que a gente conseguiu transformar em celular, colocar na rua e realizar os sonhos de várias pessoas, né, de milhares de brasileiros. Até o final desse ano vão ter 40 mil e, assim, crescendo numa velocidade muito grande. Então, sem sombra de dúvidas, tem muita demanda e está crescendo muito. Tá certo, Cadu. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Realmente uma tendência aí para o futuro aí, as pessoas não terem posse, ao invés disso, alugar, né? Obrigado pela sua participação. Boa noite para você. O prazer é meu. Obrigado, gente. Boa noite. E no próximo bloco a gente vai acompanhar e vai conhecer o Rio da Prata, que é um exemplo turístico de preservação. Eu volto rapidinho, é só o tempo de tomar uma água, não saia daí. Estamos de volta, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Promessa dívida, eu falei que o intervalo era rapidinho e foi bem rapidinho, não foi não? Olha só, o Brasil gerou 180 mil empregos com carteira assinada em abril deste ano. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados do Ministério do Trabalho e Emprego, esse é o dado deles. E apesar desse número expressivo, o resultado representa uma queda de 12% em relação a abril do ano passado, quando foram criadas 205 mil vagas formais. O Rio da Prata, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um exemplo de destino turístico que une preservação e visitação. A história do local, que está nos detalhes dos passeios, é contada a turistas de todo o mundo. E eu fui pessoalmente conhecer esse pedacinho de paraíso e você é meu convidado agora para entender como é que funciona e como é que é cada detalhe desse cantinho lindo aí de Bonito. Vamos nessa! O Rio da Prata é conhecido pelas águas cristalinas, mas também pelos reflexos prateados que aparecem na superfície. Por isso, recebeu esse nome dos primeiros exploradores espanhóis que chegaram à região entre os anos de 1500 e 1600. Além disso, o Rio da Prata também faz referência ao metal, que era transportado em grandes quantidades por navios espanhóis até o porto de Buenos Aires. Hoje, 523 anos depois, o Rio da Prata é um dos pontos turísticos mais procurados em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Aqui, quem também brilha é a natureza. Essa árvore, a mandovi, é a preferida das araras. Por isso, algumas foram preparadas para receber os ninhos. E não é só isso. Andando pela região, é possível encontrar crânios de animais típicos do ecossistema local, como o jacaré-coroa e a onça-pintada. A história do país também está presente. Essa panela de pressão, por exemplo, é da época da Guerra do Paraguai, e o doce de leite fabricado aqui é premiado. O Rio da Prata foi um dos locais escolhidos para a visita técnica do Inspira Ecoturismo, promovido pelo Sebrae. Empresários de vários estados se juntaram para aproveitar a flutuação em uma das águas mais cristalinas do mundo e aprender sobre a gestão turística. Hoje a gente tem um grupo que veio da Bahia e eles trabalham com turismo de aventura lá também. E aqui eles vão conseguir identificar práticas da segurança
para o turista, que aí o empreendimento que a gente está, que é o Recanto Ecológico Rio da Prata, eles têm o sistema de gestão de segurança certificado pela ISO. Então, os turistas que vieram aqui hoje como visitantes para uma visita técnica, eles vão conseguir ver na prática como é o processo de segurança durante toda a atividade turística. Então, isso eles vão conseguir voltar e ter pelo menos uma noção de como trazer boas práticas para depois chegar num processo de certificação. A Marci veio da reserva indígena Pataxó, do Porto do Boi, que fica no sul da Bahia. Ela escolheu o artesanato como forma de empreender, mas no passeio, observando toda essa natureza, teve mais ideias para aumentar o negócio na aldeia. Você se conectar com a mãe natureza é tudo na vida do ser humano, né? E estar aqui é bom demais e vai ajudar muito, muito mesmo, né? Complementar mais coisas que a gente não vive lá ainda, né? Temos tudo, mas a gente não vive ainda. A gente vai complementar com isso, com essa vivência toda que a gente fez aqui, né? E estar na natureza é uma dádiva de Deus. Dona de uma empresa de cicloturismo focada em qualidade de vida, a Renata, que também é da Bahia, leva da experiência mais um caminho para aumentar de forma sustentável o faturamento dela. Realmente a participação no Inspira Ecoturismo e aqui na região de Bonito trouxe muito aprendizado, muito conhecimento, de ver como funcionam todos os atrativos muito bem equipados, todos com a questão de sistema de gestão de segurança. Então isso tudo faz com que a gente tenha mais ainda noção da responsabilidade que envolve uma atividade de ecoturismo bem sucedida, né? A necessidade que a gente precisa aplicar e envolver todos esses ensinamentos agregados à questão da sustentabilidade, né? Pois é, o Rio da Prata é a prova de que é possível unir sustentabilidade e negócios. A fazenda tem mais de 1.500 hectares e aproximadamente 60 funcionários. Por dia, 10 grupos de 10 pessoas fazem um passeio turístico e cada uma gasta, em média, R$ 300. Na parceria com o Sebrae, o Teodson, gerente de turismo da fazenda, não esconde o orgulho de estar à frente de um negócio modelo. Mesmo assim, deixa claro que a aprendizagem proporcionada pelo Inspira Ecoturismo é para os dois lados. Para nós é muito importante, nós viemos de longa data já, mais de 25 anos em operação, então mostrar o que nós evoluímos nesse período para as pessoas e trocar experiência também, conhecer a atividade deles e fazer essa troca é muito bom. O Recanto Ecológico Rio da Prata é um destino imperdível para quem busca uma experiência única de contato com a natureza e a oportunidade de conhecer a história local. Na parceria com o Sebrae e com a troca de experiência com outros empresários, é um exemplo de empreendimento que se tornou mais forte no ecoturismo. É bom demais, vale a pena conhecer, viu? O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, no Brasil teve um crescimento de 1,9% no primeiro trimestre do ano, em relação aos 3 últimos meses do ano passado. Houve alta de 21,6% na agropecuária e de 0,6% no setor de serviços. Já o segmento industrial ficou estável. Na comparação entre o primeiro trimestre de 2023 com o mesmo trimestre de 2022, o crescimento foi de 4%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Bom, o Jornal do Empreendedor, terceira edição, está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Continue sempre ligadinho com a gente. Amanhã de manhã tem o Bruno Amorim no Jornal do Empreendedor, primeira edição. E logo mais, Sebastião Garcia no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite e um bom final de semana, já que está chegando, né? Amanhã sextou.